assunto é obesidade, mas eu não quero falar só da obesidade, eu quero falar de saúde. Eu quero, na verdade, usar esse tempo aqui para promover saúde. Existe hoje um movimento sério contra a gordofobia e eu super apoio. As pessoas, elas merecem ser respeitadas, amadas, independente de como elas estejam. Mas, quando a gente fala de saúde, a gente tem que lembrar que obesidade tem CID, que é Código Internacional das Doenças. Todo mundo lindo, lindo, gostoso, fofinho, fofinha, mas a gente pensa em saúde, tá bom? E aí, com a obesidade, a gente sabe que vem comorbidades, que é uma doença que tem o Código Internacional de Doenças, que traz outras doenças, como hipertensão, diabetes, né, e riscos cardíacos, enfim. Muita gente assustado com essa condição recorre à cirurgia bariátrica, que é uma solução muito interessante, mas que envolve muitos fatores também. A gente sabe que ela ficou conhecida como redução do estômago, porque muda a forma original do órgão e reduz a capacidade de receber os alimentos. Agora, hoje a gente está aqui para aprender que não é qualquer pessoa que pode fazer uma cirurgia com o intuito de emagrecer, que a cirurgia tem fatores que precisam ser levados em conta, por exemplo, é autorizada somente para pacientes que têm obesidade, juntamente com doenças associadas a ela, e uma série de outras coisas. A nossa repórter foi conversar com o Fabiano. O Fabiano passou pela cirurgia e ele conta que mudou de vida. A gente vai conferir um pouquinho agora esse bate-papo. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem com a obesidade. No Brasil, a doença crônica atinge mais de 20% da população. Fabiano era parte dessa estatística e só conseguiu emagrecer depois do bypass. Ele conta como foi. Tinha pré-diabetes, sofria de pressão alta, tomava 2 remédios de manhã na parte da manhã, 2 remédios à noite. Sofria muito com tornozelo, joelho, sabe? Tinha gordura no fígado. Tive uma torção de tornozelo e essa torção de tornozelo eu fui passar por uma ortopedista. Ela falou, olha, a gente vai tratar, tá? Só que, gente, você tem 180 quilos. Você precisa emagrecer para que realmente você tenha uma qualidade de vida, sabe? E naquele momento, aquilo me despertou. Ela me encaminhou até, né, para poder fazer alguns exames para um cardiologista. E foi aí que o medo bateu mesmo, porque o cardiologista falou para mim, olha, Fabiano, você quer ver o crescimento dos seus filhos? Você quer acompanhar o crescimento dos seus filhos? Pretende um dia, quem sabe, chegar a ter netos? Eu fiquei realmente assustado. E aquilo realmente, sabe, então foi onde eu procurei conhecer as melhores técnicas, né, de emagrecimento, tudo. Fiz algum acompanhamento, fiz muito tratamento, psicólogos, psiquiatras, isso antes. E foi onde eu optei pela bypass, né? Procurei um centro que foi super bem atendido, graças a Deus, né? Então, assim, a coisa aconteceu de uma maneira, nossa, que hoje eu falo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tem as restrições, tem, né, o pós-cirúrgico, que apesar de ser, né, bem restrito, a comida, você começa com a parte líquida, depois vem para a pastosa, depois que você volta a mastigar, sabe, é uma coisa bem regrada, tudo, e isso me trouxe, né, até disciplina também. Eu pesava 180 quilos, eu baixei para 92 quilos. Então, gente, foi uma diferença muito grande na minha vida.
muito legal, né? Eu fico muito contente quando a gente acompanha depoimentos assim, as pessoas falam de transformação. A gente conhece, inclusive aqui mesmo, a gente trabalha com a Letícia, que fez a bariátrica, e a gente conversa muito no almoço. E ela tem relatos lindos e ela se diz uma pessoa não transformada fisicamente, mas emocionalmente, porque ela aprendeu a colocar muitos limites em coisas que antes ela não colocava. Ela está feliz da vida e cheia de saúde, que é o mais importante. Para a gente continuar falando sobre esse assunto, entender melhor como é que isso tudo funciona, nós recebemos agora o cirurgião bariátrico, o Dr. André Pinto. Seja bem-vindo, doutor. Uma alegria te receber. Obrigada por estar aqui. Fique à vontade. Vou sentar aqui do seu lado para a gente conversar. Então, eu quero aprender um pouco mais sobre Obrigado pelo convite. E é muito importante a gente falar sobre cirurgia bariátrica, né? Porque assim, em tempos de Covid, é bom só a gente fazer um alerta que obesidade é a maior pandemia do mundo, né? Existem mais pessoas obesas no mundo do que pessoas desnutridas. Quando ele fala que é a maior pandemia do mundo, a gente tem que lembrar que é uma pandemia que também, infelizmente, leva a óbito. Sem dúvida. Hoje o Brasil está entre os 5 países com mais obesos, né? Mais pacientes acima do peso. 60% da população brasileira está acima do peso, tem sobrepeso ou algum nível de obesidade. E as nossas crianças estão obesas, principalmente agora nessa fase de pandemia, ficaram muito reclusas, sem sair de casa, sem fazer atividade física, só no computador, no videogame, no celular, ganharam peso. A criança obesa vai ser o adulto obeso, então isso tende a piorar e muito. É impressionante, né? Mas a pandemia realmente fez uma diferença enorme. No domingo, eu fui à piscina com meu marido do meu condomínio, eu desci e a gente ficou olhando e falou, gente, e todos ali tinham engordado bastante. Impressionante. Acho que as pessoas ficaram paradas e comeram, né? E perderam uma oportunidade boa, porque estavam em casa, podiam fazer sua própria comida, cuidar do seu alimento, ter a oportunidade de perder um pouco de peso, e a gente achou que isso fosse possível, mas ao contrário. Mas a pandemia aumentou o número de ansiosos e a ansiedade faz com que a gente coma mais e come errado, né, doutor? Exato. Agora, me conta uma coisa, qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia bariátrica? Para quem é? Não, cirurgia bariátrica não é para todo mundo. Não é o último recurso, porque é um método muito eficaz, mas está indicado para aqueles pacientes que são obesos graves. A gente evita de falar obesos mórbidos, até por causa da gordofobia, que está aumentando muito no Brasil também. Então, aqueles pacientes que têm o índice de massa corpórea, que a gente faz um cálculo, que é mundial, peso dividido pelo quadrado da altura. Se esse índice de massa corpórea for acima de 40, os pacientes todos têm indicação de fazer a cirurgia bariátrica, que é obesidade grave, obesidade grau 3, que o pessoal chamava de obesidade mórbida. Os pacientes obesos grau 2, com índice de massa corpórea entre 35 e 40, com doenças associadas, hipertensão, diabetes, colesterol, triglicéridos altos, também têm indicação de cirurgia. É claro que mesmo esses pacientes, se conseguirem perder peso sem ter que operar, é melhor. Dura eles conseguirem perder o peso que eles precisam e manter esse peso que é muito mais difícil. E a cirurgia bariátrica tem uma grande vantagem, que ela não é só uma cirurgia bariátrica, é uma cirurgia metabólica, porque além do paciente perder peso, ele vai tratar as doenças associadas. Como a gente viu, o paciente que sai de 180 quilos para 90 quilos, ele perdeu quase 50% do peso dele. Muito difícil só com dieta. E ele não é mais hipertenso, ele não tem mais gordura no fígado. Então, a importância da cirurgia bariátrica é essa, que além de perder peso, você vai melhorar a sua saúde, melhorar a sua qualidade de vida e ter um futuro melhor. Ele falou que ele fez uma bypass. Existem tipos diferentes de cirurgia? Existem vários tipos de cirurgia bariátrica no mundo. A gente faz hoje, no Brasil, 90% dos casos por videolaparoscopia ou por robótica, em menos casos, que ele fez por videolaparoscopia, você vê que tem uns furinhos na barriga. Cirurgias abertas a gente tem deixado de fazer, mesmo o SUS já consegue fazer a cirurgia por videolaparoscopia porque é muito melhor para o paciente. Resposta no pós-operatório, menos risco da cirurgia. Mas basicamente hoje no mundo existem 2 tipos de cirurgia. O bypass, que é a cirurgia mais tradicional, que é a cirurgia mais antiga, que foi aqui o Dr. Garrido que instituiu aqui no Brasil já faz uns 25 anos, onde a gente deixa o estômago pequenininho
em torno de 4 a 5 centímetros e faz um desvio no intestino. Então é uma cirurgia restritiva porque o estômago fica pequeno, é uma cirurgia desabsortiva porque a comida não vai passar por uma parte do seu intestino delgado, então vai absorver menos os alimentos, menos as gorduras. E tem uma cirurgia que hoje nós temos feito muito mais, que é a gastrectomia vertical, chamada sleeve gástrico no mundo inteiro, onde a gente reduz o tamanho do estômago. A gente deixa o estômago em torno de 20% do tamanho original e a gente retira 80% do tamanho. É uma cirurgia só restritiva porque só o estômago fica pequeno e a gente tem tido muito bons resultados com esses pacientes. Existem indicações para cada tipo de cirurgia. Os pacientes que são diabéticos, o bypass é melhor. Os pacientes que têm muito refluxo gastroesofágico, o bypass é melhor. Agora, aqueles pacientes que não têm tantas doenças associadas, a gastrectomia vertical tem as suas vantagens, porque é uma cirurgia que não vai ter tanto problema com queda de cabelo para as mulheres, problema de osteoporose com as mulheres acima dos 50 anos, não vai ter tantos problemas de tomar vitamina a vida inteira. Então, tem umas vantagens e desvantagens de cada técnica. Hoje, as equipes de cirurgia bariátrica, como nós lá na GastroABC, a gente vai avaliar o paciente como um todo e decidir qual é a melhor técnica. Em termos de perda de peso, a média de perda de peso é em torno de 40% a 50% no decorrer de 1 ano a 1 ano e meio de cirurgia. Essa é a média de perda de peso. Você falou de absorção dos alimentos, eu estou pensando em absorção de nutrientes. Sim. A bypass absorve menos? A bypass absorve menos. Por isso que os pacientes que fazem bypass têm que tomar vitamina a vida inteira. Ontem a gente falou de anemia, inclusive com uma hematologista, Sim. e ela apontou aqui os riscos da anemia, né? E contando sobre todas as questões que a envolvem, ela até citou que paciente bariátrico muitas vezes tem anemia, né? Sim. É por isso que, principalmente, às vezes, nas mulheres, a gente faz uma avaliação prévia ginecológica, às vezes precisa até colocar um DIU para esses pacientes não menstruarem, porque elas podem ficar com anemia, principalmente aquelas que fazem bypass. Na gastrectomia vertical, menos. Doutor, a maior dúvida, eu acho que do leigo, é saber se é uma cirurgia muito perigosa, né? A pergunta do paciente normalmente é: tem risco de morrer? Bom, nenhum procedimento é isento de risco. Até quando você vai fazer qualquer procedimento, até com anestesia local, existem os seus riscos. Com a cirurgia bariátrica não é diferente, mas é uma cirurgia extremamente segura. As equipes estão extremamente adaptadas e treinadas, os hospitais, equipe médica, de enfermagem, anestesistas. Então, assim, o risco da cirurgia bariátrica é muito menor do que o risco da obesidade. Então, existe mínimo risco de cirurgia bariátrica hoje em dia em torno de 0,1% a 0,2% de acontecer qualquer problema. Mas existe. Hoje, o risco da cirurgia bariátrica, feito por equipes bem treinadas e qualificadas, é o mesmo da cirurgia, por exemplo, de uma retirada de vesícula por videolaparoscopia ou uma hérnia inguinal por videolaparoscopia. Ou seja, existe, mas é mínimo. Agora, fazendo num bom hospital, com uma boa equipe médica, né, pesquisando Sim. direitinho, é claro que esses riscos são minimizados. Viver é arriscado para os medrosos de plantão. Viver é um risco, né? E a gente não quer deixar de viver, vamos continuar vivendo. Agora, viver com qualidade de vida, aí de repente avaliar aí a possibilidade de uma cirurgia bariátrica. A gastrectomia vertical, ela faz uma absorção melhor dos nutrientes. Sim, porque a gente não mexe no intestino, só deixa o estômago menor, bem menor, 80% menor. Então, a absorção dos alimentos da parte intestinal vai ser mantida, então esse paciente vai ter menos problemas no futuro. Então, as complicações tardias da gastrectomia vertical, elas são menores. Imagino, porque se você faz uma boa absorção dos nutrientes, até para engordar vai ser mais difícil, porque você vai absorver direitinho. Falando da gastrectomia vertical, lá na frente, menos possibilidade de retorno à obesidade, é isso? Existe sempre uma... Obesidade é uma doença crônica e complexa. Ela não tem cura. Eu falo para os pacientes que a cirurgia é a melhor ferramenta, é o melhor tratamento para o paciente perder peso e manter o peso, desde que ele siga as orientações e que não abandone o tratamento. Então, mesmo esse paciente que tem um estômago bem pequeno, em torno de 4 centímetros, se ele ficar beliscando o dia inteiro, se ele comer só besteira, se ele voltar a fazer o que ele fazia antes de operar, ele pode nem perder o peso que precisa, ou então ele pode reganhar peso.
existe em torno de 10 a 15% de incidência de pacientes que reganham peso, mas eles não voltam àquele peso inicial e é bem raro eles voltarem a ter as doenças que eles tinham antes. Então, existe a possibilidade de reganho de peso para aqueles pacientes que abandonam o tratamento, que não mudam seus hábitos alimentares, que não mudam seus hábitos de vida, existe a possibilidade de reganho de peso, mas é menor. Eu vou te fazer uma pergunta que pode ser a maior burrice do mundo que eu vou te perguntar aqui, mas eu me lembro que uma vez eu vi uma reportagem falando de lipoaspiração e dizendo que na lipoaspiração lipoaspira células gordurosas. Gordura. E que quando a pessoa, por exemplo, que passou por uma lipoaspiração engorda, ela não engorda onde ela lipoaspirou, ela engorda onde tem célula de gordura. Quando a pessoa passa por um procedimento desses, que emagrece muito, ela perde essas células de gordura? Perde a maioria, e aquelas que ela não perde, elas ficam sem função, elas ficam muito pequenas, muito reduzidas. E você fala que é uma doença que não tem cura, mas precisa e pode ter controle, obviamente, por conta da compulsão. Vai fazer um paralelo aqui, me perdoem, mas eu pensei nisso, como compulsão com qualquer outra substância, compulsão por pornografia, drogas, sexo, comida. Isso. É isso? É isso. O paciente pode ter uma compulsão alimentar, ele pode também ter uma alteração genética que facilita a obesidade. Então, se ele tem essas células, esses adipócitos em maior número do que uma pessoa normal, e essas células elas podem se aumentar muito com o tempo. Então, as crianças obesas vão ser os adultos obesos porque essas células se multiplicam. Então, elas depois é difícil de você conseguir retirá-la do organismo. Então, assim, é um fator genético, constitucional e, hoje em dia, muito da vida que a gente leva. A gente come errado, a gente não faz atividade física, a nossa família está acostumada a comer muito, o tipo de alimento é errado. Então, se ela não mudar os hábitos alimentares, os hábitos de vida, ela pode reganhar peso porque ela voltou a fazer exatamente o que ela fazia antes de operar. Então é mais ou menos igual a gente falou ontem, né? O cara que saiu da clínica de recuperação, da comunidade terapêutica, a família precisa também estar preparada. Porque aí ele fez uma cirurgia dessas, reduziu o estômago, chega em casa, tem um banquete cheio de carboidrato, um monte de açúcar. Não dá, né? Haja tentação. E todo mundo precisa ajudar, a família principalmente. Vou contar um minutinho, uma história muito, muito engraçada que é esse a respeito. Há uns anos atrás, fiz uma cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, um bypass, numa senhora de uns 60 anos, italiana, e que estava com vários problemas, diabetes, hipertensão e tal. A cirurgia correu tudo bem, eu fui passar a visita no dia seguinte no hospital, mais no final da tarde, até para liberar ela para casa. Eu fui subindo, estava vendo um paciente, outro no hospital, fui de escada até fazer um pouquinho de exercício. Fui chegando perto do andar, um cheiro de comida, um cheiro de pizza, aquele cheiro. Eu falei, mas não pode ser, né? Eu falei, só pode, só. E eu fui subindo e cada vez foi aumentando. Dava até fome, era final da tarde, já com fome, trabalhei o dia inteiro. Eu falei, não pode ser que seja no quarto dela. E fui andando. Não pode ser que seja no quarto dela. Eu fui andando. Quando eu abri o quarto, era uma suíte, acho que tinha umas 15 pessoas lá dentro, e umas 5, 6 pizzas e refrigerante, e ela deitadinha assim, só com dieta líquida. Ninguém merece. Falei, mas o que vocês estão fazendo aqui, né? Precisa ajudar um pouco. Que visitinha do mal, né? Essa pela madrugada. E a família toda obesa, então precisa ajudar. Tem uma amiga que ela tem um filho diabético, né? E ela fala que ela não tem coragem ela faz uns almoços lindos e faz sobremesas lindas, de colocar sobremesa, doce, açúcar na mesa quando o filho dela vai almoçar com ela. Realmente tem que ter noção, né? Olha só, isso é amor. Doutor, temos perguntas, vamos a elas? Você que já mandou a sua pergunta, segura aí que você vai ter a resposta. A primeira é do Francisco, ele diz assim, fiz cirurgia bariátrica e estou sentindo muita fome. Estou triste, pois pensei que não sentiria. O que fazer? Estou seguindo corretamente a dieta que a nutricionista passou, porém, sinto mais fome agora do que na fase 2 da dieta líquida. Bom, Francisco, vamos falar uma coisa. Quando você faz qualquer uma das técnicas, tanto o bypass quanto a gastrectomia vertical, você inibe a sua saciedade, porque você tira esse pedaço do estômago que estimula, que tenha as células, os hormônios que produzem a fome.
Então, essa fome que você, entre aspas, está sentindo, não é fome. É vontade de comer. É ansiedade e vontade de comer, exatamente. Aí você precisa voltar com o seu psicólogo, conversar com ele, fazer uma avaliação, porque fome é uma coisa, vontade de comer, ver uma coisa gostosa e querer comer, ver o outro comendo e querer comer, é outra. Então, assim, essa cirurgia não deixa você com fome, mas às vezes aumenta muito a sua ansiedade. Então, você precisa se tratar. Existem medicações que ajudam no tratamento à compulsão alimentar, não é? Ajudam. É por isso que a gente sempre faz uma avaliação com a equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, às vezes psiquiatra, endocrinologista, para fazer essa avaliação e às vezes a gente entra com essa medicação para diminuir um pouquinho essa ansiedade, para diminuir, principalmente algumas medicações que diminuem a ansiedade e diminuem essa vontade de comer. Eu já conheço algumas pessoas que passaram pelo processo e eu vejo que a psicologia tem um papel importantíssimo também, porque eles precisam se enxergar no novo corpo, né? Na nova forma de viver, porque tem que mudar totalmente. Tem que mudar completamente, tanto seus hábitos de vida quanto seus hábitos alimentares. E a gente não consegue operar a cabeça, né? A gente opera o estômago. Ó, a Estela Santos, ela diz, já estou 42 dias de bariátrica, na segunda semana a urina diminuiu drasticamente. É normal? Estou preocupada. Então, é assim, a dieta líquida praticamente por 30 dias. A gente vai evoluindo essa dieta líquida, mas ela é dieta líquida por 30 dias. Então, sempre que eu falo para os pacientes o seguinte, se sua urina diminuiu, se a sua urina está escura, se você está muito cansada, não conseguindo fazer as suas atividades normais do dia a dia, é porque você está tomando pouco líquido. Porque você tem que ficar tomando líquido de golinho o dia inteiro. Não dá para pegar um copo de água, quem faz cirurgia bariátrica, e tomar, porque não cabe. Você tem que tomar de golinho o dia inteiro. E aí, 2 a 3 litros por dia. Isso, mesma quantidade? Mesma. 2 a 3 litros por dia? Seu organismo não mudou. Ih, Então, caramba. só que para você conseguir tomar 2, 3 litros de líquido por dia de golinho é muito difícil. Então você tem que revezar água, chá, diet, Gatorade, água de coco, suco de fruta que não seja ácida. Vai revezando e vai tomando de golinho o dia inteiro. Às vezes pode tomar com canudinho, às vezes pega aqueles squeeze de academia. Tem uma garrafa tão legal. Vê se a Thaisa trouxe a garrafa dela que eu quero mostrar. Eu até comprei para os meus filhos, pode procurar, tem naqueles sites todos lá que vocês conhecem. Uma garrafa de 2 litros, Sei. que ela vem com marcador assim, exatamente. para você tomar aqueles 2 litros ao dia. Isso é legal, porque ela é de canudinho. Você pode E a pessoa medir. vai tomando pouquinho. Só que o ideal é a gente revezar os tipos de Não tomar líquido. só água. Não tomar só água, porque eu preciso de um pouco de caloria, eu preciso de um pouco de energia. Então pode ser água, suco. Chá, suco, Suco Gatorade, pode? suco de fruta não ácida pode. Tá. Então água, chá, Cadê? suco Dá de aqui fruta pra que mim. não Ó, seja que ácida. legal. Gatorade. Eu achei a coisa mais linda. Gente, mas tem um monte. De quem são essas todas? Cadê? Olha, propaganda. Gente, não sei nem quem que é o fabricante. É bom que mas faz eu achei exercício também, Eu achei né? isso, ó, isso aqui, ó, dá pra fazer bíceps, dá pra fazer costas, muito bom. Então. Mas é uma graça, não é? Grandona, eu presenteei os meus filhos com elas também. Pra todo mundo beber bastante água. Elas são boas, mas a gente precisa tomar vários tipos de líquidos. O paciente operado precisa tomar vários tipos de Então, pra quem tá operado, é melhor essa Uma pequenininha, não. É melhor várias. Várias né? pequenas, Tá bom. exato. Vamos continuar. A Vânia quer saber, existe algum procedimento para dilatar o estômago de quem passou por sleeve? Muitos vômitos e desconforto ao me alimentar. Existe. Hoje a endoscopia bariátrica é uma especialidade da endoscopia digestiva e está muito avançada no Brasil. O Brasil é o segundo país que faz mais cirurgia bariátrica no mundo, só perde para os Estados Unidos. Então, às vezes o estômago fica muito estreito ou às vezes ele fica torcido. Porque ele imagina que ele está estreito. Imagina aquelas bexigas bem compridas de festa de criança, que você dobra ela um pouquinho assim. Se você dobrar totalmente, não passa a comida de jeito nenhum. Não passa o ar, não passa o líquido. Mas se ela estiver um pouco torcida, um pouco rodada, ali vai ter um estreitamento, uma dificuldade de passar o alimento, os líquidos e principalmente o sólido, porque depois de 30 dias começa a realimentar e aí você vai ter mais dificuldade. Nesses casos, tem que procurar um endoscopista que faça a endoscopia bariátrica para realizar a dilatação. A gente introduz um balão e insufla esse balão vai dilatar um pouquinho essa região de estreitamento e depois o paciente vai conseguir comer melhor. E aí, consideração normal, igualzinho a gente faz uma endoscopia. Igual uma endoscopia normal.
A Fernanda quer saber se é verdade que a bariátrica ajuda a controlar e a normalizar o diabetes. Sem dúvida. O bypass é a melhor cirurgia bariátrica para resolver o diabetes. Principalmente Mas o do tipo 2, né? Do tipo 1 acontece de melhorar às vezes, mas não é uma melhora total. Às vezes o paciente diminui a dose de insulina, mas para pacientes com diabetes tipo 2, é um procedimento que vai resolver em mais de 90% dos casos. Então você faz a cirurgia em pacientes que tomam, já tive um paciente, lógico que é um extremo, o paciente tomava várias medicações e tomava 100 unidades de insulina por dia. Ele ficou internado 2 dias, a gente fez um bypass, ele saiu do hospital sem tomar remédio nenhum para o diabetes. Bom, tem limite de idade, assim, a partir de quantos anos pode fazer uma cirurgia bariátrica? Olha, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, até uns 5 anos atrás, falava que entre pacientes entre 65 e 70 anos era o limite. Mas, de 5 anos para cá, se o paciente tiver, ele vai passar por uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, cardiologista, pneumologista, endocrinologista, psicólogo, nutricionista. Se tiver tudo bem? Se tiver tudo bem, dá para fazer. O paciente mais idoso que eu já operei, seu José, tinha 80 anos quando eu operei, agora está com uns 87. E está magrinho. E está magrinho, não é mais hipertenso, não está mais com diabetes, melhorou muito, continua trabalhando, é motorista, trabalha até hoje. E a partir de quantos anos a pessoa pode fazer? Olha, a gente orienta que o ideal a partir dos 18 anos. Já existe uma norma da sociedade que entre 16 e 18 anos, com autorização dos pais, uma boa avaliação psicológica, a gente já libera. Nos Estados Unidos saiu uma portaria recente, agora do começo do ano, de janeiro, que eles estão querendo operar crianças a partir de 12 anos. Eu não sei se eu concordo, porque as crianças, elas têm que... É muito difícil falar para não comer. Se elas não aderirem ao tratamento, a chance de reganho de peso dessa criança no futuro mais distante, depois de 20, 30 anos, eu acho que é maior. Então, eu discordo um pouquinho. Então, acho que a partir dos 18 anos, eu já operei pacientes entre 16 e 18 anos, mas que eram pacientes com várias doenças associadas, colesterol muito alto, diabetes, outros problemas de saúde. Então, a gente resolveu operar esses pacientes com autorização dos pais, tudo. O importante mesmo é a gente cuidar bem da alimentação dessa criançada, porque a obesidade infantil, inclusive aqui no Brasil, está cada vez maior. As crianças sofrem, e não é pouco, é muito, e eu não estou falando só em relação à saúde física, mas a saúde mental fica extremamente prejudicada. Elas são vítimas de bullying, de gordofobia, né? E, olha, evite, cuide, siga o que o pediatra fala, tente fazer da forma mais natural possível a comida na sua casa. E lembre-se, a gente não pode querer filhos saudáveis se a gente não for saudável. Seja saudável, a saúde começa por você. Gostei da Alexandra, que veio lá de João Pessoa aqui hoje me dar um abraço, que falou que agora está tomando mais água, né? Ela e o marido, os dois super em forma. Isso é muito importante. Cuide de você, tá bom? Doutor, deixa eu passar seus contatos. Tá aqui minha fichinha, amei te receber. Doutor André Augusto Pinto, cirurgião geral e bariátrico. Ele tá no Instagram como andré.a.pinto, tá? Ou Clínica Gastro ABC. Clínica Gastro ABC. Se você está em dúvida, se você quer tirar aquela pulga atrás da orelha, marca uma consulta, vai lá. Se você está em qualquer outro lugar do Brasil, você pode marcar, a princípio, telemedicina para conhecer, tá bom? Então é Clínica Gastro ABC. Até a próxima, foi uma alegria. Obrigado pelo convite. Tudo de sempre bom. à disposição. Muito Obrigado. obrigada.